No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Amém? Podeis assentar. Amados, aqui fala de algo muito importante na vida do ser humano, na minha vida e na sua vida: o casamento. Quantos aqui têm família? Amém? Se nós somos uma família, porque você homem e você mulher, um dia se uniram num relacionamento. E aqui não é diferente, mas há algo especial nesse casamento. Esse casamento, pelo meu visto, começou bem, certinho. Por que você acha que ele começou bem? Tinha algo especial nesse casamento, não apenas o noivo e a noiva, mas tinha algo além do casamento, algo que supriria todas as necessidades do casal, algo que mudaria toda a situação dessa parentela, algo que trazeria bênçãos e mais bênçãos sobre a vida deles. E a Bíblia fala no versículo 2 que Jesus e o seu discípulo foram convidados. Hoje, amado, nós vamos falar da transformação. Deus transforma maldição em bênção. Mas para Deus transformar maldição em bênção, nós precisamos entender o que está falando da transformação da água em vinho. Nós vemos nesta palavra do versículo 1 ao 5, o temor, a obediência, porque não deu, neste texto que nós temos, não deu espaço para dúvida, incredulidade, oposição, questionamento, não deu espaço. Cada versículo foi definitivo naquilo que foi narrado. E o versículo 2 é um exemplo muito grande para mim e para você nesta noite. O primeiro passo é você convidar Jesus para a sua vida. O primeiro passo é você convidar Jesus para a sua casa. O primeiro passo é você convidar Jesus para os seus negócios. Porque Jesus sabe o que faz. E quando a mãe de Jesus questionou: filho, acabou o vinho. Olha para vocês verem. Onde Jesus está, ele aceita falta. Onde Jesus está, ele aceita maldição. Onde Jesus está, ele concorda com esses detalhes. Se acabou o vinho, o agir de Deus é operar um milagre. Olha a importância de Jesus estar dentro da nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso projeto. Dá tudo certo, dá tudo bem, porque Ele opera maravilhas. E eu vejo aqui o temor de Jesus, a sua mãe, quando Ele disse: mulher, o que é que eu tenho? No versículo seguinte, mas eu vejo a mãe de Jesus dando ordem aos serviçais: tudo o que Ele pedir, faça. Porque ela já entendia como mãe, ela já viu o milagre acontecendo. Porque não era o desejo de ninguém ali, aquele casamento, porque aquele casamento ia durar dias, longos dias da vida daquelas pessoas. É como o meu casamento, o seu casamento, a sua família, de geração a geração tem se passado. Mas o propósito é ser abençoado. Porque se aquele dia faltasse o vinho, que vergonha, que desonra para os convidados. Quando alguma situação acontece de negativo dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, há uma desonra, uma vergonha, algo que nos reprime. Então o primeiro passo é Jesus no controle, é Jesus no centro. E deixa que o resto Ele faz. Mas você precisa crer, ter fé. Você precisa acreditar. Está difícil? Ora. Amém? Jesus, fé, oração.
Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus também. Outro versículo. Coloca para mim. 1 Samuel 15, 22. Aqui fala de um homem, o rei Saul. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. O Senhor requer de nós, irmãos, obediência e submissão. Aqui Samuel conversava com o rei Saul. Saul, antes de eu falar de Saul, eu quero falar algo. Se Jesus não estiver no controle da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, como dizia minha avó, nós agimos pelos cotovelos. Nós falamos algo que não agrada. Nós pensamos algo que atrai o mal. Quando nós não temos Jesus, porque quando eu tenho Jesus, eu tenho algo sobrenatural, uma presença santa. Eu me comporto como Jesus agrada que eu me comporto. Porque muitas das vezes nós temos muitos costumes, muitos vícios nessa terra. E muitas das vezes nós não temos controle na nossa vida. Muitas das vezes nós não temos sabedoria suficiente para sair de certas situações. E muitas das vezes essas coisas acabam nos afligindo. Acaba trazendo consequências negativas para nós. Mas aqui a palavra de Deus nos mostra, eu estou citando esse versículo como exemplo para mim e para você. Além de nós termos a presença de Jesus na nossa vida, nós precisamos obedecer a palavra, obedecer a Deus, ouvir a voz de Deus, temer a Ele. Porque Saul, ele se entregou às coisas contrárias à vontade de Deus. Ele não fez o que agradava a Deus. E muitas das vezes nós não fazemos o que agrada a Deus. E muitas das vezes atrai a maldição, atrai o peso, atrai o fracasso. Muitas das vezes nós queremos agir por nossa própria vontade. O Espírito Santo de Deus está nos orientando, nos aconselhando, mas nós estamos, é assim. Quantas vezes nós somos rebeldes aos nossos pais, nossas mães? Quantos filhos são assim? Parece que é até natural ver. Diante do mundo que estamos vivendo, pais não querem saber mais dos seus filhos, filhos não querem saber mais dos seus pais. É por isso que o Senhor nos convida hoje, a cada dia obedecer, a temer a Ele. Amém? Um terceiro passo importante é Tiago 1,19. Primeiro, buscar a Jesus, ter Jesus como referência. Segundo, obedecer. E terceiro, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardos para falar e tardos para irar-se. Até o 20. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém? Em Efésios 4:26, fala que não é bom que o sol se ponha sobre o nosso pecado. Irmão Gilberto, mas o que tem a ver tudo isso que você está falando com quebra de maldição? Deus transforma a maldição em bênção, mas eu preciso ter esses princípios na minha vida. Eu preciso ter esses princípios no meu coração, na minha mente, porque muitas das vezes é melhor ficar calado, é melhor só ouvir, para não irar o meu coração. Isso cabe a cada relacionamento, esposa, filhos e pais, avós.
Isso diz a respeito de toda a família, e a família é o bem mais precioso que nós temos, e onde acontecem as maldições, maldições hereditárias, que vem lá do nosso antepassado e vem até as gerações vindouras, maldições adquiridas por palavras que eu mencionei, por gesto, por atitude que eu tive na minha vida, de erro, de engano, isso atrai maldição e vai prolongando. E maldição lançada, que é obra de macumbaria e feitiçaria, alguém que trama mal contra a nossa vida. Mas eu quero falar algo importante: se você tiver o princípio na sua vida, nada disso vai alcançar você, nada disso vai alcançar a sua casa, porque quando as pessoas lançarem essas coisas contra você, vai se transformar em bênção. Quando a pessoa lançar maldição, Deus vai se transformar em bênção, porque a palavra de Deus está em Neemias 13:2, coloca para mim, Neemias 13:2. Pois estes, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Amém? Até aí. Lá no passado, quem era para abençoar o povo de Israel? Os moabitas, e eu creio que os edonitas. Eles convocaram Balaão, pagaram um preço para ele amaldiçoar, mas aquelas palavras de maldição se tornou em bênção sobre o povo de Israel, porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito. É isso que eu quero te falar. Quando Deus tem um plano, tem um propósito, algo diferente acontece nas nossas vidas, porque o inimigo se levanta, mas para cair, as palavras são lançadas, mas não provém, não prospera, porque é uma palavra de bênção sobre você, é uma palavra de milagre, de transformação sobre a sua vida. E quando eu tenho Jesus como princípio na minha vida, Jesus me transforma todas as manhãs, todos os dias. Eu falei algum palavrão, xinguei, mas se eu me arrepender, confessar a minha vida, Ele faz a transformação, e aquele mal não mais produz maldição na minha vida. Então permita Jesus governar a sua vida, a sua mente. Sabe, a palavra de Deus tem muitos conselhos. O Salmo 1, versículo 1 em diante: bem-aventurado o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho do mal. Sabe, Deus, desde o princípio, se você for olhar lá no Velho Testamento, os estatutos de Deus, orientando o povo de Israel. E não é diferente hoje. Deus quer o seu bem, Deus quer o bem da sua família, Deus quer tirar isso que está travando a sua vida. Como o pastor já orou no início, essas maldições já foi quebrada pelo sangue de Jesus, e a bênção do milagre, a bênção da vitória está sobre a sua vida, a bênção da transformação. Toma posse, em nome de Jesus. Abra teu coração. O que eu quero dizer para você: abra o teu coração, entrega a tua vida, renuncia os seus conceitos, renuncia os caminhos que você tem tomado. Tudo isso que eu estou te falando significa renúncia. Não você voltar para trás, mas você começar agora em diante um novo propósito. Abandonar o pecado, a ira, o furor, abandonar aquilo que contamina o nosso interior. Às vezes por fora estamos perfeitos, resplandecendo, mas por dentro está corroído, por dentro está triste, angustiado. Isso não cabe em nós, isso não provém para nós. É isso que Jesus está nos mostrando naquele casamento. Não cabia o fracasso ali, a vergonha, a desonra, aquela casa. Jesus sabe muito bem como você está aqui esta noite. Quem sabe você pensou em jogar tudo para cima e abrir mão. Eu já pensei assim, quantas vezes. Falei para Deus: onde eu vou? O que eu vou fazer? Onde é o meu refúgio? É o Senhor, é a minha casa, é a minha família. E aí, eu abri mão de tudo. Vai adiantar com a coisa? Não, mas Deus tem a solução. Muitas das vezes o inimigo tenta assim.
envergonhar a nossa fé, o nosso propósito, falar que você não vai conseguir, e nós aceitamos, damos brecha. Não é assim mesmo. Ouvimos alguém falar, não é assim mesmo. Fulano desviou, fulano saiu, fulano separou. Misericórdia. Isso não cabe aos nossos ouvidos. Mas palavra de bênção. Você consegue, não desiste. Tem 3 maldições. Muitas pessoas a gente vê falar, não posso, não consigo. Eu notei aqui, deixa eu... Não tenho, não posso, não consigo. E eu acrescentei algo que muitas das vezes a gente fala, não é para mim. Esses não pode existir. Só é não se Deus falar. Se Deus não falou, então creia que é sim. Você pode, eu consigo, é para mim. Eu tenho. Declara a palavra de vitória. Erga a cabeça, olha para o alto. Não olha a situação, não olha as consequências. Naquele casamento não houve dúvida. Nem tempo para pensar em dúvida. Porque era festa, estava em movimento aquele lugar. E a nossa fé precisa estar em movimento. Precisa estar gerando milagre. Mesmo que a enfermidade está falando alto. Mesmo que o problema financeiro está nos correndo, mesmo que a nossa alma está triste, abatida, mesmo que aquela situação parece que não tem solução, mas persevera. Hoje eu posso declarar a Deus, meu filho está lá atrás. Quantas vezes as pessoas falaram, não, deixa de mão. Glória a Deus, Deus nunca me abandonou. Deus quebrou as maldições, Deus quebrou os laços. Deus é fiel, Deus é justo. Deus é bom, Deus te ama. Ele tem plano para a sua vida, para a sua casa. Esse mal não cabe em você. Não cabe. Eu não sei, talvez explicar quais os tipos de mal, mas não cabe nenhum tipo, nenhuma espécie de maldição. Você é querida, você é querido do Pai, a sua família é especial. Deus está destronando o principado, quebrando as correntes. Deus está desprendendo pelo sangue do Cordeiro. Deus é grandioso. O impacto da transformação da água, enfim, foi muito profundo, muito poderoso. Analisa isso na sua alma para você ver algo sobrenatural. É isso que Deus está fazendo na sua vida nesta noite. Esse impacto, aquilo que ainda persistia, que tentava, está sendo quebrado hoje pelo sangue do Cordeiro. Não foi em vão o sangue ser derramado na cruz do Calvário. Foi por mim e por você. Amém? Para haver transformação da maldição em bênção, devemos adotar uma atitude de obediência e fé, buscando a Deus através da oração e da submissão à sua vontade. Amém? Repete comigo. Tudo que falar de negativo ou de ruim contra mim, vai chegar em forma de bênção na minha vida. Eu declaro em nome de Jesus Cristo. Amém? A palavra de Deus também fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Deus é justo e fiel. Coloca Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar.
pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Você entende isso? Cristo, não há maldição na sua vida. Por que você pensa que há maldição? Você é livre. Por que nós pensamos que há alguma situação de maldição? Somos livres. Eu tenho que ter essa certeza todo dia. Jesus já foi pendurado no madeiro, por mim e por você. Eu preciso entender esse versículo todos os dias da minha vida, toda manhã que eu me levanto. Eu preciso andar de cabeça erguida. Sua conta no banco está no vermelho. Você não conseguiu reformar essa casa até hoje. Você não comprou o seu imóvel. Você não comprou seu carro. Você não fez sua faculdade. As portas estão abertas. Eu entendo aqui que Jesus já nos redimiu. Ele removeu aquela maldição que era sobre nós. Porque o nosso pecado atrai a maldição. Lá no jardim do Éden, Deus falou para Adão: Adão, a terra será maldita por sua causa. Porque Adão cedeu, Adão era a autoridade ali. A Eva deu ouvido à serpente, mas também Adão deu ouvido a Eva. Mas Adão tinha autoridade para rejeitar. E hoje nós temos autoridade para rejeitar o mal. Nós temos autoridade para rejeitar as maldições. É isso que eu quero te dizer. Pela cruz de Jesus. E por que nós achamos que temos maldição? Se Deus já nos deu autoridade para rejeitar este mal. Então se posicione hoje diante de Deus. Coloque sua vida no altar. Entenda que cada dia nesta terra dependemos de Deus. Versículo 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. A promessa do Espírito por meio da fé. Por que você entende a promessa do Espírito por meio da fé? Quando nós recebemos o Espírito de Deus, Ele nos conduz, Ele intercede por nós. Mas eu entendo quando eu recebo o Espírito de Deus na minha vida, que eu aceito e falo: Senhor, o Santo Espírito me direciona, me ilumina a minha mente. Eu estou em dúvida, eu estou cansado. Essa semana eu fiz essa oração: Senhor, eu não sou muito bom de falar, eu não tenho muitas palavras, mas é o Senhor que me usa, sabe, eu sou muito calado, mas é o Senhor que me usa. Eu quero abrir meu coração, deixar o Senhor me usar. Eu estou aprendendo, mas eu quero ser usado pelo Senhor. Me ensina, instrui a minha mente, instrui meu coração. Cada dia eu estou aprendendo, mas aqui eu vejo, olha o propósito de Jesus, para que a promessa de Deus, através de Abraão, chegasse até nós. Mas não só isso, a promessa do Espírito Santo por meio da fé. E quando eu tenho fé que eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, aquele ciclo de maldição é quebrado. Seja hereditária, seja adquirida ou seja lançada. Aquele ciclo de maldição é quebrado. E o Espírito Santo de Deus está aqui hoje, sobre a tua vida. Você é templo do Espírito. O Espírito Santo vai te levar mais além. E toda essa maldição, todo esse laço, toda essa situação que causa destruição vai ser quebrado pelo poder do sangue de Jesus. Você crê? Amém?